Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 27 de agosto, é uma terça-feira às 10h30 da manhã. Eu quero conversar com vocês sobre emagrecimento. O tema é: por que você não emagrece e mantém os resultados, tá? Qual que é a minha motivação de falar desse tema? Se vocês já têm um manual de emagrecimento saudável, passo a passo, para emagrecer e manter os resultados lá no icaro.med.br/emagrecimento. A questão é muito simples. Mais recentemente, eu fiquei bastante incomodado de receber em consultório pacientes vindos de profissionais que dizem que fazem emagrecimento por aí, e assim, você vê que os mesmos erros são cometidos, como eu vou falar daqui a pouco. Excesso de substâncias controladas, prescritas sem suficiência de exames e depois de consultas de 10 a 15 minutos. Gente, isso pode até dar certo para você perder peso, mas raramente de forma saudável e de forma que dê para sustentar os resultados. E normalmente vem com um monte de efeitos colaterais. Então assim, aí eu estava pensando já de fazer essa live sobre emagrecimento saudável para vocês, mas Deus é engraçado, né? Quando você tem que fazer uma coisa, ele muitas vezes manda sinais mais contundentes de que você tem que fazer, né? E aí chegou para mim uma matéria do Newsmax, que é um jornalzinho, um site desse norte-americano de variedades, que eu assino para ter uma ideia do que está se falando sobre saúde. E lá eles estavam falando sobre 10 mitos da perda de peso que podem fazer, na verdade, você ganhar peso. E aí, depois que eu vi essa matéria deles, que está cheia de coisas mal explicadas, e é mais um título para poder fazer as pessoas comprarem a ideia e lerem a matéria, eu por fim falei, não, quer saber de uma coisa? Deixa eu conversar com o pessoal sobre o que eu vejo na prática que mais prejudica o emagrecimento saudável e os bons resultados. Porque assim, eu brinco com meus pacientes o seguinte: se você veio consultar comigo, é porque você quer fazer com saúde. Porque se você simplesmente quer emagrecer, tem duas formas super tranquilas. A primeira, tranquilas não, né? Super rápidas, mas que não são saudáveis. Você pega qualquer médico caveirinha desses que tem por aí, que vai te entupir de tarja preta, toma os remédios, se você não morrer, você vai perder um monte de peso, perde massa magra, perde saúde, mas você vai perder peso do jeito que você quer. Tá bom? Ou então você sai caminhando e só para quando você emagrecer o que você quiser. Uma hora vai acontecer, ou você vai cair de cansado, cheio de cãibra, com problema muscular, ou você vai, à medida que vai fazendo exercício físico, enquanto você aguentar, uma hora você vai começar a queimar gorduras para gerar energia. Nada disso é saudável. Exercício mega extenuante até você não aguentar mais, ou você ir num doutor caveirinha desses aí, tomar um monte de tarja preta em excesso, enquanto seu corpo aguentar. Mas tem gente que quer esse tipo de coisa. Esse tipo de paciente eu dispenso, eu não quero nem consultar. Por quê? Esse tipo de paciente é bomba relógio e vai ter problemas no futuro e vai acabar colocando a culpa no profissional de saúde. Claro que eu não quero o mal de ninguém, mas nesse caso, o paciente que se engana, muitas vezes ele vem encher o saco do profissional de saúde depois. Isso não é legal. Tá? Então deixa eu falar para vocês os principais fatores que levam ao não emagrecimento. Vamos lá, consulta convencional hoje em dia. O paciente vai no médico, o atendimento é de no máximo 15 minutos, 20 minutos, estourando meia hora, tá? Aí os exames, se são pedidos, porque já tem médico passando um monte de remédio, um monte de controlado, sem nem pedir exames. Eu acho isso muito errado na maioria das vezes. Mas vamos lá. Aí a pessoa vai no profissional, o que você quer fazer? Doutor, quero emagrecer. Na maioria das vezes, mulheres, tá? De acordo com as estatísticas, não é o Ícaro que está falando. Tá bom. Aí vai lá, eu quero emagrecer, a qualquer custo. Tudo bem. O cara ou pede exames insuficientes, ou pede alguns poucos exames, ou até pede alguns exames que dão dados suficientes, mas a interpretação é mal feita. E passa um monte de protocolo pronto, que hoje em dia, às vezes vem com tudo junto, ó. Topiramato, sibutramina, Victoza ou Saxenda, sabe? Um antidepressivo,
um calmante, remédio da tireoide. Muitas vezes em tudo isso junto, ou variações disso. Não estou dizendo que quem prescreve essas coisas seja picareta ou esteja fazendo besteira, não é isso. Eu estou dizendo que tem muitos profissionais que, sem dados o suficiente, após consultas extremamente rápidas, sabe, sem nem ouvir o paciente direito numa consulta completa, prescrevem associações de vários desses de uma vez. E vários pacientes conseguem perder peso. Mas você não quer perder peso, você quer perder gordura e manter ou ganhar massa magra, né? Ganhar massa magra ao mesmo tempo que você perde gordura é mais difícil, mas é possível também. Então, a maioria das pessoas vai para perder gordura, mas aceita perder peso, mesmo perdendo saúde junto. E aí dá problema, tá? Ou a curto, médio ou longo prazo. Resultado, como a consulta foi feita nas coxas, rapidamente, com uma insuficiência de exames, e um exame que não avaliou o paciente de forma detalhada, o que mais costuma acontecer é ou o paciente não emagrece, ou ele emagrece menos do que poderia ou deveria, ou ele emagrece cheio de efeitos colaterais que às vezes até fazem com que não consiga terminar o tratamento, ou emagrece, mas não mantém os resultados. Vira um dependente químico das fórmulas, que o médico ou os profissionais, tem muito não médico fazendo isso também, passa por aí, ou fica dependente de sempre voltar no profissional de saúde para conseguir o resultado, porque as causas não foram abordadas e resolvidas. Ou fica dependente do tratamento aplicado e os resultados são cada vez piores com o passar do tempo. Por quê? Porque o paciente está envelhecendo, está desenvolvendo tolerância aos medicamentos e as causas não foram tratadas. Ok? Então a minha ideia com essa live é conseguir ajudar você a emagrecer melhor e manter os resultados sozinho. Tem muita gente que me acompanha do mundo inteiro e faz sozinho, tá? Ou ajudar o seu profissional de saúde a acertar melhor com você e junto a você, ok? Porque é claro que o ideal de um processo de emagrecimento saudável é o paciente fazer a parte dele. E muitas vezes quando o paciente faz a sua parte, ele efetivamente emagrece e mantém os resultados, ok? Isso acontece. Mas muitas vezes vai precisar do apoio do profissional de saúde porque precisa identificar alterações em exames, precisa de atenção às individualidades. Mas se o paciente ajuda com dados de qualidade, fica mais fácil de obter resultados junto a bons profissionais de saúde, tá bom? Então vamos lá. Quais são os principais erros que fazem você ou alguém que você conhece não conseguir emagrecer com saúde ou não conseguir manter os resultados? Primeiro, comer carboidratos em excesso, tá? Eu explico tudo isso em detalhes lá no icaro.med.br/emagrecimento. Então aqui eu vou mais citar e dar uma explicação rápida. Minha ideia não é esgotar o tema, é ajudar você a abrir os olhos para o que pode estar acontecendo no seu caso, tá bom? Você pode estar comendo carboidrato demais. Toda vez que sobrar carboidrato, vai virar triglicerídeo, a glicose vai virar triglicerídeo, e os triglicerídeos vão ser armazenados pelo tecido gorduroso, tá? Aumentando o tecido gorduroso, então você engorda. E se sobrar triglicerídeo demais, você ainda pode ter gordura no fígado, tá? Eu explico isso no icaro.med.br/esteatose hepática. Ok. Engorda mais ainda quem come carboidratos demais, não estou falando carboidrato é inimigo, carboidratos demais junto a gorduras demais. Por quê? Gordura não consegue entrar, o triglicerídeo não consegue entrar no tecido gorduroso sem o chaveamento da insulina. Mas a insulina, ela aparece, ela aumenta quando tem um excesso de carboidrato na corrente sanguínea. Então engorda muito quem come carboidrato demais. Engorda mais ainda quem come carboidrato demais junto a gordura demais. Porque aí os triglicerídeos da refeição conseguem entrar melhor por causa do aumento da insulina que os carboidratos trazem, tá bom? Outra coisa que engorda é passar muito tempo sem comer, sem estar adaptado a usar gordura como fonte de energia. Entenda, se você passa muito tempo sem comer, mas você não sabe, seu organismo não sabe usar gordura direito como fonte de energia, nos intervalos, seu metabolismo vai cair, você vai quebrar proteínas e massa magra para poder funcionar, tá? E o teu metabolismo caindo, você vira um engordador. Nas próximas refeições você vai engordar mais que as outras pessoas. Ok? Quem também engorda, quem come mal. Por exemplo,
Não, eu como pouco em algumas refeições, mas eu como muitos alimentos inflamatórios, tá? Ou que sobrecarreguem o fígado, ou que são de difícil digestão. Gente, comer alimentos ruins inflama, sobrecarrega o fígado, prejudica a digestão e às vezes o que é bom para outras pessoas é ruim para você. E isso pode fazer você engordar, porque isso vai inflamar o corpo, o que pode fazer o metabolismo cair, tá? Ou pode fazer com que o tecido gorduroso funcione com mais eficácia, pode fazer você inchar, reter líquido e acumular mais calorias das próximas refeições, tá bom? E tem também aquela pessoa que só come mal ocasionalmente, mas come um mega excesso. Então, tem gente que só tem um dia do lixo na semana. No resto do tempo, come extremamente bem, segue dieta e tudo mais. E você vai ver que às vezes essas pessoas não conseguem emagrecer ou manter os resultados. Por quê? Porque as células gordurosas, os adipócitos, conseguem sobreviver de 6 meses a 2 anos praticamente sem alimento. Isso significa que se você emagrece, tem bons hábitos de vida e fica ali 5 meses, tá bem, e depois resolve comemorar e comer como se não houvesse amanhã, seus adipócitos estavam só murchos e você não estavam mortos. Eles vão rapidamente recompor a população de triglicerídeos e crescer novamente. Entendeu? Então, assim, comer mal ocasionalmente, mas em excesso regular, pode fazer com que você não consiga emagrecer, não consiga manter os resultados. O outro erro comum é fazer poucos exercícios físicos. Gente, você não vai encontrar uma pessoa que male pouco e que consiga manter um peso adequado sem usar remédio ou tá usando alguma coisa nos bastidores que ela não fale. Exercício físico regular é fundamental para queimar caloria, para você ter uma massa magra que consuma nutrientes, para você poder viver com qualidade de vida, para circular o sangue, para melhorar o metabolismo, ok? Se você não fizer exercício pelo menos dia sim, dia não, esquece, você não vai conseguir emagrecer e manter os resultados, tá bom? Outra coisa, exercícios físicos intensos, mas só ocasionais, sem rotina. É aquela pessoa que vai lá 2 vezes por semana e faz um exercício mega pesado. Ela aumenta a chance de lesão dela, tá bom? Porque o organismo não se habitua àqueles exercícios. O organismo sente aquilo como se fosse uma agressão, tá bom? Então aquilo não determina ganho de massa magra, perda de gordura de forma expressiva e o organismo tende mais a se lesionar do que a se tornar mais forte para poder se exercitar adequadamente. Outra coisa é o treino errado ou exercícios inadequados para o seu biotipo, para o seu metabolismo, tá? Tem gente que responde melhor aos aeróbicos, tem gente que responde melhor aos de força. O ideal é fazer os dois, mas a porcentagem de cada um vai depender de cada biotipo, de cada metabolismo, do padrão alimentar, do padrão hormonal, de várias coisas. Tá bom? Outras coisas que podem causar o problema de emagrecimento e que as pessoas não se tocam. Você não respira direito, sabe? A pessoa que não respira direito, ela vai fornecer menos oxigênio para o metabolismo. E o processo de beta-oxidação, que é o processo de uso de gordura para gerar energia, gasta muito oxigênio. Então, quem não respira adequadamente não vai conseguir emagrecer de forma saudável e manter os resultados, tá bom? Quem não dorme direito também não vai conseguir emagrecer e manter os resultados. Por quê? Nos dias seguintes a não dormir direito, tá com mais fome, tá com desequilíbrio hormonal, tá com metabolismo lento, tá com tendência a inchar, tá mais inflamado e tudo isso afeta a perda de gordura, tá bom? Outra coisa, a pessoa estressada excessivamente perturba todo o equilíbrio hormonal, perturba a parte de saciedade e de apetite. A pessoa estressada, ela tende a inchar, ela tende a inflamar e tudo isso afeta a questão do emagrecimento. Não pegar sol também é algo muito pesado, porque diminui a vitamina D, que está relacionada a várias coisas, inclusive ao emagrecimento, tá certo? Diminui a produção de serotonina, que é importante
para o apetite durante o dia, para o apetite ser controlado, para a sensação de prazer, para virar melatonina para você à noite poder dormir adequadamente, tá certo? Isso é muito importante. Pegar sol durante o dia é importante para dar um gás, para melhorar o ritmo circadiano, para produzir hormônios adequadamente, e aí o metabolismo vai ficar perturbado, tá bom? Intoxicações. Aquela pessoa que se intoxica no dia a dia, ela vai ficar mais inflamada, o fígado funciona pior, pode acumular mais triglicerídeos, o tecido gorduroso funciona melhor e acumula mais gorduras, prejudica o metabolismo que lentifica, tudo isso dá problema, tá certo? Aquela pessoa que o funcionamento mental está muito focado em ansiedade ou depressão, também tende a descontar na comida, tende a ser mais inflamada, tende a engordar com mais facilidade, tende a armazenar mais gordura do que gastar gordura. Então, gente, os hábitos de vida são o que mais prejudica o emagrecimento. Tá lá no icaro.med.br/12 passos, tá bom? E eu explico também no icaro.med.br/emagrecimento. Outra coisa é carências nutricionais. Carência nutricional é simples, ou você come melhor, procura um bom nutricionista para te orientar, ou então estude bastante. O melhor é um bom nutricionista, mas tem gente que faz estudando bem, tá bom? Tem muita gente que está precisando de suplementos e não usa, e que a falta dos nutrientes que deveriam vir da alimentação, mas se não vier, seria melhor vir dos suplementos, está prejudicando o metabolismo, como o ômega 3, tá? Que você praticamente tem que suplementar, é difícil vir da alimentação, como um bom suco verde, como várias vitaminas e minerais, tá? Como a coenzima Q10, como probióticos. Muitas vezes a pessoa está precisando de suplementos, mas fala, não, eu não vou usar. Gente, se você não vai usar suplementos, você tem que se alimentar extremamente bem. Porque o seu organismo quer certos nutrientes. Se eles não vierem da suplementação, tem que vir da alimentação, tá? Muitas pessoas não emagrecem por carências de hormônios e de neurotransmissores. Às vezes a pessoa está com carência de serotonina, tem que pegar sol, tem que usar 5-HTP, tem que usar complexo B, tem que repor alguns minerais como ferro, cálcio, magnésio, tá? Ou então a pessoa pode estar com carência de hormônios, ela usa o T4, por exemplo, mas precisa também do T3, ou está com carência de testosterona, de GH, de progesterona. E, infelizmente, muitos médicos por aí até olham os exames, mas se tiver dentro do aceitável, não, você não tem nada aqui da parte hormonal. Ou nem pedem os hormônios de forma completa. E aí muitas pessoas por aí estão tomando remédios, estão achando que o caso delas não tem jeito, que tem que se conformar com o peso gordo, que tem que se conformar com as dificuldades de lidar com o organismo com excesso de peso e, na verdade, pode ter um monte de carência hormonal, que é o que eu pego muito em consultório. Às vezes, o que é considerado aceitável para a maioria das pessoas em termos de hormônios e neurotransmissores, para aquela pessoa está longe do ideal, está longe do que melhora o metabolismo dela. Outra coisa é o seguinte, tem muita gente que trata inchaço como se fosse necessidade de emagrecimento e vice-versa. Normalmente, a pessoa que está gordinha, de excesso de gordura, tem inchaço junto. Tem retenção de líquido entre as células gordurosas. Mas a pessoa que está inchada, nem sempre ela tem gordura participando do processo. Então, se for inchaço, você tem que tratar como os fatores de inchaço de retenção de líquido, tá? Que muitas vezes requerem um tratamento radicalmente diferente de emagrecer. E tem várias fórmulas para emagrecer por aí que são entupidas de diurético. Aí o médico meio que percebe, né, ou está na dúvida que aquele paciente ali tem mais retenção de líquido. O que ele faz? Passa um diurético junto com a fórmula de emagrecimento, avisa ou não o paciente tem aquela perda de 1 semana ou 2 semanas rápida de peso, fica feliz porque perdeu mais água, essa perda ultra rápida é água, na maioria das vezes, ou massa magra, e fala, nossa, esse médico é muito bom, esse nutricionista é muito bom. Quando vai ver, era uma perda de água, porque o problema era outro. Você tem que ver isso também. Outra coisa são as doenças. Tem paciente com doença reumatológica que não consegue perder peso. Enquanto você não lidar com a doença reumatológica, é claro, lidando primeiro com as outras coisas que eu falei nessa live, principalmente os hábitos de vida, que tem que estar adequados em tudo, antes de você lidar com qualquer coisa em saúde ou tratamento de doenças. Mas tem casos de pacientes que você tem uma doença mesmo que tem que tratar.
O paciente tem, de repente, um hipotireoidismo que está maltratado ou não tratado, ou o paciente tem uma fadiga adrenal que está maltratada ou não está tratada, ou o paciente tem uma deficiência de hormônios ditos sexuais, e se não tratar direito, esse paciente não vai responder de jeito nenhum, sabe? Ou esse paciente tem alguma doença que precise de algum suplemento específico para o organismo poder ele mesmo ter os mecanismos necessários para se tratar, para ir rumo à homeostase, sabe? E por conta disso, enquanto você não der esses cofatores, aquele organismo está doente, e aí o metabolismo vai ficar mais baixo, o tecido gorduroso funcionando em excesso, e não adianta você ir com medidas específicas. Gente, o organismo humano, ele foi nos dado por Deus, cada corpo nosso, com uma capacidade de regeneração e recuperação incrível. A gente é que muitas vezes não fornece o necessário para o nosso organismo conseguir se recuperar adequadamente. Eu explico isso em icaro.med.br/medicina integrativa e no icaro.med.br/Hipócrates, tá? Que é considerado o pai da medicina e que 400 anos antes de Cristo já falava que a chave para você manter, melhorar e otimizar a sua saúde é nutrir o organismo com qualidade, água, oxigênio, nutrientes da alimentação, boas energias e remover os obstáculos à cura, intoxicações, excessos, por aí vai. Tá bom? Outra coisa que engorda muito e que as pessoas por aí não se tocam, excesso de álcool e excesso de cigarro ou intoxicações em geral. Gente, o excesso de álcool, mesmo que ocasionalmente, mas em excesso, ele leva um monte de caloria vazia para dentro da pessoa, é um monte de combustível para virar triglicerídeo e engordar você. Então, assim, tem paciente que bota tudo a perder porque ingere bebida alcoólica em excesso regularmente ou todo final de semana. Ou, não, doutor, eu não bebo no dia a dia, mas 1 ou 2 vezes por semana eu enfio o pé na jaca. Gente, naquele momento do pé na jaca, você aumenta o tecido gorduroso, aumenta a incorporação de triglicerídeos e pode botar tudo a perder. Sem contar que o álcool intoxica o fígado intoxicado produz mais triglicerídeos que vão engordar o tecido gorduroso. Tudo bem? E o excesso de cigarro? Lembra o que eu falei lá atrás nessa live? Que oxigenação é fundamental. Oxigênio é fundamental para você queimar a gordura no processo de beta-oxidação? Pois é, quem fuma demais acaba ficando com o lábio roxo, com baixa oxigenação, cansaço fácil e vai começar a engordar. Por quê? Porque consegue absorver glicose, transformar em triglicerídeo e engordar, mas não consegue queimar pela falta de oxigênio para isso. Tá bom? Outra coisa, remédios, gente. Tem vários remédios por aí que tem como efeito colateral inchar ou engordar. Então você precisa ler a bula dos remédios e ver se está lá. Porque de repente você vai descobrir que aquele teu antidepressivo, aquele calmante, aquele remédio para gastrite, sabe? Aquele remédio para os ossos podem estar te engordando. E você vai precisar dar uma olhada se você realmente precisa continuar com aqueles remédios ou se você tem que conversar com o seu médico, se já dá para tirar, dá para trocar, tá bom? Outra coisa é o seguinte, você usou tanto determinados remédios para emagrecer ao longo do tempo que agora eles não funcionam para você, porque seu corpo gerou uma tolerância ou um tipo de rejeição bioquímica, sabe? Ou então a causa está tão forte que agora os remédios não funcionam como funcionavam no passado. Isso também dá problema. E efeitos muito comuns, tá? No homem e na mulher. Mulher que não consegue emagrecer de jeito nenhum, apesar de fazer tudo certo, mas usa anticoncepcionais há muito tempo, pode ser o anticoncepcional que está bagunçando o seu equilíbrio hormonal e por conta disso, né, você tem dificuldade ou não consegue emagrecer de jeito nenhum, tá? Tem que dar uma olhada. Outra coisa, homem a partir dos 45 anos de idade não está conseguindo emagrecer, mesmo fazendo, entre aspas, tudo certo. Pode ser uma andropausa aí que já começou. Tem que ver a testosterona e outros hormônios correlatos, tá? Outros fatores que você precisa ver e que podem afetar a questão do emagrecimento. Pressão baixa, que é mais comum em mulheres. Mulher que tem pressão baixa cronicamente reduz o metabolismo. Quando reduz o metabolismo, reduz o emagrecimento.
Claro, porque a velocidade de funcionamento diminuiu. Se a velocidade de funcionamento geral diminuiu, o uso de gorduras para gerar energia também diminui, tá? Então, mulheres, talvez um pouco mais de sal rosa ou sal integral na dieta, ou corrigir a pressão com exercício e outras coisas, tomar água direito, possa ajudar, tá certo? Outra coisa, pode ser, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, doenças eu já falei, a mulher na menopausa, depois da menopausa, né, no climatério, no pós-climatério, vai ter mais dificuldade de emagrecer sim, pela carência dos hormônios que muitas vezes precisam ser repostos, na maioria dos casos, quantidade menor possível que traga bons resultados, tá? Eu explico isso no icaro.med.br/menopausa e hormônios em geral no icaro.med.br/hormônios, tá? A necessidade de fazer exames mais completos, porque às vezes é uma filigranazinha que você descobre no exame que precisa ser tratada. Já falei que alguns medicamentos podem engordar. Pode ser que você tenha uma família inteira de obeso. Aí você pode ter uma tendência genética maior realmente de engordar e não conseguir emagrecer com facilidade. Mas genética forte fala no máximo por 30% dessa tendência, tá bom? Não dá para botar a culpa na genética. Os hábitos de vida que eu já falei, excesso de café, pessoas que consomem café em quantidade muito grande por muito tempo. A cafeína começa a perder a eficácia. E aí aquela pessoa começa a, mesmo tomando muito café, ter uma facilidade de engordar, porque ela toma cada vez mais café para tentar se sentir minimamente alerta, mas está prejudicando a absorção de nutrientes nos intestinos e urinando várias vitaminas e minerais excessivamente. Resultado, ela entra em desnutrição e por conta disso o metabolismo cai. Aí ela engorda, tá? O excesso de glúten, leite, carboidratos e alimentos cheios de química, isso aí detona o organismo e vai engordar sim, tá? Alergias e intolerâncias não descobertas, ou seja, aquele paciente que ele come algo que faz mal, normalmente está aí nesses alimentos, excesso de carne vermelha, glúten, leite, processados, milho transgênico, soja, óleos vegetais de baixa qualidade, mas para algumas pessoas é algum alimento que faz bem para todo mundo, mas para ela não faz bem. E aí é importante descobrir que alimentos são esses e afastar, tá? Descobrir os fatores de intolerância ou até de alergia, alergia ambiental e tudo, porque a alergia pode fazer a pessoa inchar, reter líquido e mais tardiamente engordar mais também. Ok? E para terminar, aquela matéria, né, 10 mitos sobre perda de peso que na verdade fazem você ganhá-lo, que eu até postei sobre ela ontem, procura lá no meu Instagram, tá? Aonde o jornalista resolveu colocar 10 coisas como se fossem mitos e acabou falando um monte de besteira, tá? Colocou lá que alguns eu já falei com vocês, eu vou pular, que alguns açúcares, que açúcar é tudo igual, tá? E que o problema é a questão do excesso. Não, tem açúcar que não engorda, como a derribose, ou que engorda menos, como a palatinose, tá? Então é claro que você tem que ver índice glicêmico e carga glicêmica. Eu explico isso no icaro.med.br/carboidratos, tá bom? Mas não é só uma questão de você achar que todo carboidrato é igual, tá certo? Tem índice glicêmico, tem carga glicêmica, tem para onde aquele açúcar vai no corpo, as vias metabólicas, tá? Ele coloca que você tem que evitar toda e qualquer coisa, qualquer comida que ameace o emagrecimento. Ele coloca isso como se fosse uma mentira. Qualquer excesso faz mal, principalmente se você não for gastá-lo sob a forma de exercício, tá bom? De um metabolismo mais alto, então tem que tomar cuidado. Diz que medidas drásticas e radicais são as melhores, nem sempre, mas para algumas pessoas, eu já vi pessoas que saíram da consulta e depois eu vi no shopping aqui, que eu atendo no Terraço Shopping, ali sentados na mesa com a papelada que eu dei na consulta, já reorganizando a sua vida daí para frente. Esses são os melhores, aqueles que batem de frente no que precisam resolver. Sabe por quê? Problemas não se resolvem sozinhos. Ou você encara de frente e resolve, mesmo que gradativamente, ou eles não vão se resolver para você, tá? Dieta com pouca gordura é o melhor para emagrecer. Isso é mito. É mito. Não é porque o tecido gorduroso esteja cheio de gordura que é a gordura da dieta que te engorda. O que mais te engorda na dieta é carboidrato. É glicose que vira triglicerídeo quando a glicose está em excesso e te engorda. Então cortar gordura costuma ser menos eficaz
para você perder peso do que cortar carboidrato, tá? Claro que não completamente. Tem alimentos que podem ajudar a queimar gordura? Sim, mas junto a bons hábitos de vida. A canela, o gengibre, o chá verde, o café, o guaraná, o cacau, o hibisco, tudo isso aí, pimenta, pode ajudar, mas junto a bons hábitos de vida. Não vai fazer milagre sozinho, tá? Tomar água derrete gordura. Mentira, tá? Água e gordura nem se misturam. Mas tem muitas pessoas por aí que não emagrecem porque não tomam água direito. Porque quando você toma pouca água, a desidratação faz o metabolismo cair. E quando o metabolismo cai, você se torna mais engordador do que gastador de gordura. Entendeu? Então, assim, realmente, tomar água adequadamente é fundamental para você emagrecer. Mas não é porque a água derrete gordura, tá? Isso aí precisa ser olhado, ok? E já falei sobre carboidratos e pular refeições. Bom, gente, era para ser uma live super rápida, eu peço perdão para vocês. Eu acabei me estendendo um pouco a mais, mas ó, o básico para você emagrecer e manter os resultados com saúde, eu explico detalhadamente no icaro.med.br/emagrecimento e no icaro.med.br/saúde, tá? Então, se você puder checar esses dois lugares, estudar o material que está lá, pode ter certeza que você vai ter melhores resultados nos seus esforços de emagrecer com saúde e manter os resultados, tá bom? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Se você gostou desse vídeo e está vendo ele nas plataformas sociais, curta, compartilhe, tá? Comente, porque esse vídeo eu espero que ele ajude milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro a emagrecerem melhor de forma mais simples, rápida e efetiva, tá bom? Eu atendo no Terraço Shopping em Brasília, na Torre A, sala 232, tá bom? E o telefone, que também é o WhatsApp para vocês tirarem dúvidas sobre a questão de marcação e tudo, é o 61996467775, tá? E tem o e-mail recepção.med@gmail.com. Claro que é como um e-mail, sem o C cedilha e sem o ATIL, tá? Registrando a presença aqui na live de pessoas top, como a Neidinha, nutricionista do Nordeste, obrigado. Como o Igor Seba, que é o dono da Piatã Produtos Naturais, que é uma excelente indústria de produtos naturais no Brasil, que eu sempre recomendo para os meus pacientes. E vários profissionais de saúde top que entraram ao longo da live, mas eu não interrompi o conteúdo porque a gente tem que manter o foco aqui para não esquecer de falar nada importante para vocês. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela confiança. Um grande abraço e tudo de bom. Até mais.